Olá, meninas e meninos do mundo do crochê. Aqui quem tá falando é a Maíra da Rigato Crochê e hoje eu vim abordar um assunto de muita importância que é sobre texturas. E o que é texturas, né? Nada mais, nada menos que textura é uma superfície visualmente falando ou tocar nela a gente pode sentir ou ver uma superfície diferente, com uma textura diferente. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da natureza, né? A gente passa a mão numa árvore, a gente sente a textura dela, que ela é meia áspera, né? Não se falando de cor, mas falando quando a gente toca, quando a gente sente mesmo. A gente passa a mão numa árvore, a gente sente que a mão não desliza, a mão dá umas travadas por causa da textura dela, né? A casca seca da árvore deixa aqueles vãozinhos entre eles e assim vai deixando aquela textura meio rugosa. A textura pode ser rugosa, lisa, áspera, enfim. Uma outra exemplo é a própria grama, se a gente for reparar. A grama, se a gente passa a mão nela, ela não se dizer macia, mas ela é gostosa. Tanto é que é tão gostoso pisar descalço na grama, mas se a gente for pegar ela certinho e ver pelo ângulo, abaixar a cabeça e olhar pelo ângulo dela retinho, a gente vê que são folhinhas pontiagudas para cima. Só que visualmente falando, se a gente não sabe como é sentir a grama, se a gente nunca sentiu a grama, quando a gente olha, a gente pensa que vai machucar, porque ela é visualmente pontiaguda para cima. Só que ao pisar, ao passar a mão, a gente vê o quanto que ela é gostosa, é folha, é molinha, nos traz até uma sensação de conforto quando a gente pisa descalço na grama, né? Ao sentir a textura da grama. Então a gente vê o poder que a textura tem. Quer ver? Textura visualmente falando. Eu tô até aqui em homenagem a ela, a onça, né? E sim, se a gente vê a pele dela, a gente vê as pinturas, as manchas dela, o quão certinho é. É uma textura também, só que visualmente falando. A gente vê ali as ondulações visualmente. Se a gente passa a mão, a gente vai sentir o pelo do animal, né? Que nem um gatinho. Se a gente for passar a mão no corpo de um gato, na pele dele, a gente sente o quão macio ele é, o quanto gostoso ele é. E é uma textura também, uma textura macia. Outro exemplo de natureza, flores. Flores tem diversos tipos de flores. Ah, quer ver uma flor legal? Que dá pra gente visualizar muito bem é o girassol, onde fica a parte redonda, o miolo do girassol, que é onde tira a semente do girassol. É uma textura linda, né? E o girassol, ele é influenciado em muita coisa, né? Em muitas pinturas, muito importante, em muitos tecidos, então, em muitas estampas. Então, o girassol, ele também tem uma textura, assim, quando a gente vê, a gente já consegue perceber a textura do girassol, saber quando a gente vai passar a mão o que a gente vai sentir, né? Ele não chega a enganar a gente. Então, assim, na natureza, que é algo que tá ali para nós de graça e pra gente expandir o máximo, a gente pode tirar muitas ideias, muitas ideias. Quer ver outra textura que eu tenho aqui? Essa tela. Essa tela aqui. Tá meio grandinha pra mim tá mostrando. Aqui é uma tela de uma mulher pintada. Porém, quando eu passo a mão, eu não sinto textura, né? Eu não sinto, a tela tá lisa, não tem textura. Mas visualmente falando, a gente vê as ondulações do cabelo dela, ou a boca dela é grande, os olhos são grandes. Mas assim, principalmente no cabelo, eu sei que se eu passasse a mão real no cabelo, eu ia sentir um cabelo mais ondulado, um cabelo mais volumoso. E a textura também, né? E assim, visualmente falando, a gente vê uma textura linda aqui. E sem dizer essa paleta de cores que tá um arraso, né? Mas daqui a pouco eu começo a fugir do assunto, né? A gente tá falando sobre texturas e não sobre cores. Então, Maíra, mas o que tem a ver textura com crochê? Você tá falando sobre textura, e o que isso tem a ver com crochê? No crochê, a gente também encontra essas texturas.
O crochê não é somente desenhos formados por gráficos e a gente vai lá, segue o gráfico e forma o desenho. Em um ponto diferente, vou lá, faço ponto, ou faço uma barrinha de um guardanapo. Não. As texturas também é encontrada no crochê, sim, e hoje eu vou estar aqui abordando com vocês e falando sobre essas texturas no crochê, que são muito bacanas. Eu vou mostrar agora para vocês uma manta, que ela foi feita toda no crochê. Ela é igual em todos os pontos dela. Do começo ao fim é o mesmo ponto. Porém, aqui a gente vê que ela forma tipo umas escamas, né? Igual escama de peixe, ó. E isso forma uma textura, porque ao passar a mão, eu sinto a textura nela. Eu sinto que é diferente. Tá vendo? Se eu passo do lado assim ao contrário, as escamas até erguem. E de lado certo, elas abaixam. Então aqui a gente consegue ver que tem uma textura também nela inteirinha, né? Consegue visualizar? E tudo isso aqui é no crochê. É o crochê. Outro exemplo também, essa aqui. Ela só é feita em trabalhos de pontos altos. Tá vendo? E ela tem ela é mais lisa, é uma textura mais lisa, mas a gente sente os pontinhos ao passar a mão devagar e com mais firmeza, a gente sente os pontos altos. Porém, comparado à outra que eu mostrei, a outra tem uma textura mais elevada, né? Ela é mais grossa. Essa daqui, ela é mais fina, então a gente consegue sentir uma textura mais lisa. Porém, visualmente falando, a gente vê que ela tem uma textura, parece que ondulações, por conta do desenho. Mas na hora de passar a mão, ela é lisa, né? As ondulações é só o desenho. Caso contrário dessa daqui, você pode... Eu falei de escama, mas ela pode ser falado de ondulações também, porque você passa a mão, você sente. Só que essa você sente, ela não é lisa. As ondulações você sente. Atrás dessa manta aqui, a gente tem uma manta que ela imita a pele de carneiro, que é outra textura. Tô aproveitando a deixa da manta para estar falando para vocês. Então aqui é outra textura de um animal e que é uma delícia, né? Isso aqui não tenho nem o que comparar essa textura de carneiro, né? Ela é maravilhosa, tanto é que muitas linhas, né, são retiradas do pelo do animal e hoje em dia ela é tão assim, digamos que mais valorizada, prejudicial menos, talvez, ao animal, porque hoje em dia tem até a lã, que é chamada de lã artesanal, que é uma lã que vem direto da fazenda. Até a marca é essa, da fazenda. O nome da marca se chama Da Fazenda, porque é uma lã que vem direto da fazenda. Eu fiz um gorrinho nessa lã, vou estar mostrando para vocês aqui. Ela fica diferente, se sente que ela é mais macia. Aqui, aproveitando, é uma textura feita em crochê, tá vendo? Ela não tem um desenho, não tem nada, ela é todos os pontos iguais, porém ela acaba formando uma textura um pouco elevada, um pouco mais baixa, um pouco elevada, um pouco mais baixa. Então isso aqui também é textura, mas aqui, esse trabalho em si, essa aqui é feito com essa lã da fazenda. E eu escolhi a cor neutra, mas ela tem várias cores. E ela é tingida manualmente, ela é todinha artesanal. Gente, eu pesquisei essa lã e o jeito que ela é produzida é maravilhoso. É assim, você vê um trabalho feito direto na fazenda. Sai da fazenda para ir para a prateleira da loja onde a gente encontra ela. E ela é maravilhosa, ela é muito macia, ela é muito gostosa, ela dá um acabamento muito legal. Você consegue ver o trabalho e sentir, visualmente só vendo mesmo, e sentir que a gente vai pegar um trabalho muito macio mesmo. Ela é muito gostosa. E ela traz um efeito de textura muito legal. Essa lã artesanal, ela não é um fio que você vai encontrar igual os outros fios, que pega a mesma espessura no fio todo. Você não vai encontrar. Ó, aqui, por exemplo, você vê que essa parte do fio aqui, ela tá mais gordinha.
E aqui você vê que ela já não tá tão gordinha, tá vendo? Ela é assim, mas assim, é uma lã artesanal, então ela é feita manualmente. E é muito lindo de ver, e é muito gostosa de trabalhar também, isso não tenha dúvida nenhuma. Então assim, as texturas, elas se encontram no crochê também. Vamos explicar mais um pouquinho, falando sobre textura? Aqui, ó, tecido. Eu tenho alguns exemplos de tecido, só para estar explicando a diferença sobre texturas. Ó, esse é um tecido simples, liso, correto? Ele é liso, simples, não tem nada de demais. Esse pink, consegue ver que ao passar a mão, a gente já sabe que ele tem uma textura, ó. Ele tem um sim ou não, um sim ou não, isso forma uma textura nele também. Quer ver? Olha esse aqui. Ele parece ser um sim ou não, mas não é. Visualmente, a gente vê essa textura e já consegue sentir, saber o que vai sentir. Olhando essa textura aqui também. Essa aqui também é uma outra textura. É uma outra manta e é uma outra textura. Ela tem... Você consegue sentir esse elevado e baixo, elevado e baixo. E o desenho dá essas ondulações, porém, na hora de passar a mão, a gente acaba aqui sentindo o desenho também, porque junto ao desenho, eu trabalhei essas texturas aqui elevado. Não é a mesma coisa, é o mesmo desenho desse, porém, as texturas são diferentes, entendeu? Esse é o mesmo desenho, porém aqui eu modifiquei um pouquinho na hora de produzir o ponto e consegui dar essa textura nele. Então, você consegue visualizar e sentir a textura do desenho, o que é bacana também num trabalho. Isso dá uma valorização muito boa. Outra textura que a gente pode abordar aqui, que eu sou muito fã, é o trabalho em alto relevo, nesse poncho infantil. Ele é todinho com um ponto baixo. Aí você passa a mão no meio e você consegue sentir a textura do desenho. O desenho em si, ele tá em alto relevo. Então, ao passar a mão, minha mão, ela prende, porque eu sei que aqui, ó, tem um desenho. A textura do alto do desenho. Vamos supor, se eu fosse vendar os olhos e passar a mão, eu sei que aqui tá desenhado um coração com um talinho, entendeu? Então, assim, é sentir a textura, né? E é isso, é vendar os olhos, é fechar os olhos e só no tato, sentir a textura das coisas, é fazer isso na natureza, é fazer isso num animal doméstico que seja, né? Um animalzinho manso, passar a mão num gato com os olhos fechados, é sentir a textura. É claro que é muito visual, a gente falou do visual aqui, mas o mais gostoso é poder sentir ela em si. O crochê, ele traz, assim, muitas texturas, muitas. Eu tenho aqui alguns exemplos de algumas texturas. Essa daqui, ela não tem nada elevado, porém, ao passar a mão, a gente consegue sentir que ela tem uns vãozinhos entre elas. Essa daqui é muito delicadinha, ela é o ponto tombadinho. Então, ela dá esse desenho de pontos tombadinhos, é como se fosse um quadradinho tombado para o lado e ele vem para o outro lado. Aí, a gente passa a mão nela, a gente sente uma superfície lisa, né? Só sente os pontos altos. Então, visualmente, né, falando, ao olhar para essa textura aqui, a gente consegue ver a sensação de estar alguma coisa tombada, quase caindo, e imaginar a textura dele. Imaginar a textura de uma coisa um pouco torta, meio caindo. Essa daqui, ela tem um pouquinho em alto relevo também. Essa daqui é mais simples, porém ela imita o sim ou não. Lembra assim uma roupa cor sim, cor não, né? Que a gente a listra, né, no caso, a famosa listra. A listra geralmente a gente visualiza. A gente não sente, a gente só visualiza. Agora você imagina você conseguir sentir a listra, você trazer a parte da listra um pouco para a realidade. Poder colocar ela no tato da mão, a listra. A gente pode fazer isso com o crochê. O crochê ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito que ele nos traz isso também.
Então, poder sentir, né, o nosso trabalho. Não só desenhar, mas sentir também, que é as texturas. Então, é esse aqui. Então, quando a gente só muda pouca coisinha, um jeitinho simples de fazer o ponto, a gente consegue sentir essa textura aqui, ó. Ela é simples e bonita. Aí temos essa daqui, que ela também fica um trabalho em alto relevo. Ao passar a mão, a gente consegue sentir. O famoso sim, não. No caso seria, vamos supor, o exemplo do cor sim, cor não. Só que aqui a gente é em listras também. Aí, só que a gente consegue também sentir ela. Um pouco mais que essa. O desenho muda um pouco, porém, o objetivo é o mesmo. Esse daqui, ele forma quadradinhos na textura, tá vendo? Ele forma quadradinhos. Ao passar a mão com os olhos fechados, a gente consegue sentir que tem quadradinhos formando nessa textura aqui. Essa textura, ela fica tão bonita, ela é tão apaixonante. Eu tô montando uma peça, inclusive, todinha nessa textura. E ela dá um, assim, visualmente falando, ela fica linda. Eu tô montando ela na branca. Então, o que eu quero concluir, né, com esse vídeo? Eu dei exemplo, sim, da natureza, mas a gente pode ter inúmeros lugares que a gente pode estar tirando a textura. Um lugar legal para a gente tirar a ideia de texturas é num depósito. Vai visitar um depósito, uma loja de material de construção, pega a parte de pisos, você vai encontrar tanta textura. Num passeio num parque, um passeio num shopping. O mal da gente aprender isso é que a gente consegue ver crochê em tudo, né? Eu vejo uma peça de roupa, nada feita de crochê, mas eu consigo visualizar ela no crochê e envolver isso com as cores, né? Aqui eu mostrei texturas para vocês, algumas com 2 cores e 3, mas assim, o objetivo era mostrar só as texturas, mas dá para trabalhar muito, muito com cores e texturas, e isso só enriquece mais o trabalho, só dá mais valor ainda para o trabalho de texturas. As texturas em si, o que eu mostrei, eu quero colocar assim, por exemplo, uma peça. Pode ser uma peça, um cropped que seja, uma peça pequena, uma peça simples e um clássico que não cai de moda e tá vindo aí com muita força. Pega 2 texturas e vai fazer o cropped. Só 2. Você consegue montar um trabalho muito bonito, só com textura. Isso eu quero dizer. Claro, você vai fazer um acabamento, mas imagine só a textura. Consegue colocar só a textura ali? E isso é muito bacana, né? Então, assim, o square, por exemplo, ele é uma textura. Você consegue visualizar ali os quadradinhos sendo montados. São vários quadradinhos, você consegue visualizar e sentir a textura dele. Um lugar muito bacana também para a gente estar tirando muita ideia de textura é na parte de arquitetura. Muitas paredes hoje eles usam texturas, muitas. Aqueles tijolinhos à vista, aquelas texturas que é feito com massa corrida e depois tinta. Eles usam muitas texturas e isso a gente pode trazer para o crochê também. Mas eu não consigo olhar uma parede e passar pro crochê. Não consigo, consegue. Tanto nas cores, que é uma parte mais fácil, que é só pegar as cores e escolher a linha mais perto daquilo que você gostou, daquela parede que você viu, quanto na textura. Dá também. Gente, tem linha, tem agulha, você faz o que você quiser. O crochê, ele não tem limite. Ele não tem limite. Eu posso fazer uma textura mais pontiaguda, uma textura mais soltinha, um desenho em alto relevo que vira textura, né? Que isso é lindo também, é um trabalho muito bonito. Textura em fio conduzido, né? Que a gente vai estar meio que só desenhando, mas dependendo do ponto que você usa, você também cria, sim, uma textura. Enfim, a textura é uma técnica, uma arte muito gostosa que ela tem que ser mais abrangente, ela tem que ser mais explorada no crochê. Eu acho que ela é muito pouco explorada e ela precisa ser mais explorada, porque através dela a gente consegue criar muita coisa legal.
muita peça legal. Às vezes você pega uma textura tão simples para poder fazer uma peça onde você vai jogar um outro trabalho. Por exemplo, vou fazer uma peça com uma textura e por cima dessa textura eu vou jogar um outro trabalho de crochê imitando a renda, que é uma textura, né? Convenhamos que a renda também é. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer um trabalho com uma linha não muito grossa, uma linha número 4 mais ou menos, uma linha número, pode ser até um pouco menor, uma linha amigurumi. Vou pegar uma linha amigurumi e faço uma peça de roupa, uma blusinha simples com textura, sem nada. Aí eu vou fazer um trabalho de renda, imitando a renda com uma linha mais fina, seja Brisa, seja Anne, seja Cléa, uma linha mais fina e jogo por cima da textura. Isso você valoriza de um jeito, você valoriza os dois, tanto o trabalho de renda quanto o trabalho de textura, você vai estar valorizando os dois, né? Sabendo a gente trabalhar as cores, a jogada do que você vai ver, mas pegando uma renda, que é um trabalho mais vazado, que é um trabalho com mais furinhos, que é um trabalho mais que você consegue visualizar o outro lado do trabalho. E por trás desse outro lado do trabalho, colocar a textura, talvez uma textura mais fechadinha, uma textura mais juntinha, gente, matou a pau, valorizou o trabalho imensamente. E assim, é uma peça que você criou. Você só brincou com as texturas, mas é uma peça que você criou. É uma peça simples, que no caso a parte da textura vai ser simples, que você vai jogar o trabalho de renda em cima e você super valorizou isso. Super. Tem também as ideias de feito de crochê juntamente com o tecido, né? Então, assim, vestido, eu fiz a parte de cima de crochê, porém a parte de baixo eu continuei com tecido. Eu trabalhei com duas texturas, né? O tecido, que no caso ele tem várias texturas, mas pode ser liso também, e a parte de cima em crochê. Isso também valoriza muito, muito. Você imagina o vestido inteiro só com tecido, já é lindo. Agora você imagina a parte de cima do vestido feita em crochê. Isso dá uma valorização tão grande. Hoje, principalmente hoje em dia, com essa tendência tão forte que vem do crochê, tudo que é feito à mão, ele tem tido mais valor, graças a Deus, né? Isso é muito bom, isso é muito gratificante, porque a gente precisa disso, de mais valorização daquilo que é feito manualmente, daquilo que é feito à mão. Eu sempre falo, quando eu faço uma peça, eu me dedico ponto a ponto. Eu sempre falo para meus clientes, olha, você pode ter certeza que cada pontinho aqui tem um pouquinho do meu coração. Tem um amor depositado aqui nesse pontinho. E sim, porque eu não faço o crochê relaxado. A gente se entrega para aquilo ali. Nós, crocheteiras, sabemos disso, né? A gente se entrega para aquela peça. Ai, errei aqui, a gente desmancha, refaz de novo. Não sei vocês, mas enquanto não tá do jeito que eu quero, eu vou desmanchar e vou refazer. Eu quero que fique do jeito que eu quero. Então, isso a gente se entrega, a gente dá o nosso amor e a gente precisa ter essa valorização. Demorou um pouco, mas veio acredito eu que foi com a pandemia, essa valorização do crochê, porque ela aumentou muito a produção do crochê. Então, automaticamente, consequentemente, ele ganhou mais valor. Então, a crochê tá muito em alta, muito, né? Como a gente vem falado aqui, e tem falado muito sobre isso, e a gente tem que aproveitar. Ah, mas Maíra, eu não tenho criatividade, eu não consigo montar, eu não sei fazer, eu só sei fazer com receita. Não, gente, não fique só em receita. Quer começar a criar? Começa pelas texturas. Você não precisa criar um desenho. Começa pelas texturas. A textura, ela já é um desenho em si. Ah, eu fiz minhas amostrinhas lá de textura. Eu escolhi essa textura. Vou fazer essa textura aqui. O que eu vou fazer nessa textura? Ah, eu vou fazer uma blusinha, vou fazer um gorro, vou fazer um cachecol. Depois que você criou, vamos supor, criei um poncho. Tá aqui na minha frente, foi o primeiro que eu vi. Esquece o poncho aqui. Eu criei o poncho, tá vendo? É um trabalho quadrado. Vamos supor que eu vou fazer todo esse trabalho aqui retangular nessa textura.
Ah, mas acabou aí? Não. Fiz o básico, o essencial, que é o trabalho, o básico do crochê ali. Eu escolhi aquela textura e coloquei no poncho e fiz o quadradão. E agora, o que eu faço para deixar essa peça mais bonita? Faz um barradinho diferente, aplica botão, entendeu? Faz o capuz. Vou usar a mesma textura do capuz no poncho? Não, não precisa. Escolhe outra textura. Quando você se deu conta, você já criou uma peça. Você não precisa ficar presa só em receita, em receita, em receita. Receita é bom? Nossa, receita é ótimo. Quem, quem não gosta de uma receita, de um bolo maravilhoso, de sentar e falar, nossa, eu que fiz. Eu fiz essa receita, esse bolo ficou maravilhoso. Quem não gosta? Quem não gosta de uma receita linda de crochê? Quem não gosta? Não estou falando para proibir, para ficar sem as receitas, não. E também podemos pegar receitas para tirar ideias. Mas o que eu quero colocar aqui é usar a criatividade. E a gente pode começar usando essa criatividade nas texturas. Eu não consigo criar. Consegue. Quer uma dica valiosa? Começa a criar nas texturas. Usa a textura para começar a sua criação. Quando você se der conta, você já está fazendo desenho, você já está fazendo desenho no caderno, desenhando igual as estilistas, para depois passar para a linha e para a agulha. E mais gostoso ainda, bom, eu sou assim, conforme eu vou criando a peça, eu crio, eu imagino, eu desenho, faço. Eu tenho um caderno aqui, eu quero fazer uma peça, mas eu desenhei 3 vezes porque eu ainda não me satisfez o desenho dele. Eu vou chegar nela ainda. Então eu já fiz esse desenho 3 vezes e ainda não deu certo. Mas o que eu quero falar? A gente pensa, imagina, às vezes desenha, às vezes não, às vezes só imagina, já pega a agulha e começa a fazer. Aí conforme a gente vai fazendo, as nossas ideias vai mudando. Eu mesma associo até com as minhas clientes. As minhas clientes falam, Maíra, eu quero que você faça uma peça dessa daqui. Elas pegam uma referência na internet, me manda e eu vou fazer. Não, tudo bem, vamos fazer. Só que sempre antes de começar a encomenda de produzir, eu já aviso elas, olha, conforme eu for confeccionando, eu vou entrando em contato com você. Eu posso estar te mandando vídeo, eu posso estar te mandando foto, e a gente vai trocando de ideia, pode ser? Elas amam, não, pode ser sim. Elas gostam de ver a produção acontecendo e a gente mudar de ideia junto, sabe? Então, olha, eu tive a ideia de fazer isso aqui, o que você acha? Olha, e se eu mudar esse ponto aqui? Às vezes eu até faço um pedaço de um jeito, um pedaço de outro, para ela estar comparando e fazer essa escolha. Você dá essa liberdade de criação para sua cliente, gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é libertador. Não só a cliente fala, eu quero que você faz esse aqui, pronto e acabou, né? A gente vai e faz. É você criar junto com ela, você acaba aqui tendo uma ligação com a cliente. Então, eu tenho feito isso e tem dado muito certo e eu vou, tiro medida, volto. Falo, olha, eu acho que assim você quer mais apertado, assim você quer mais solto, daqui dá pra gente mudar. Quando você se der conta, você criou uma peça sua, uma peça exclusiva sua. Sem você perceber, você já criou essa peça, né? Então, isso sim é maravilhoso. E eu falo e repito, arrisque, pega a linha, pega a agulha, se arrisque, faça, estuda, vamos estudar muito, porque é através dos estudos que a gente consegue ter mais conhecimento e poder estar entendendo mais o assunto. Não vamos ficar parados só no básico, só nas correntinhas, só nos pontos altos. Não vamos ficar parados. Hoje o crochê ele evoluiu muito, então ele tem mais pontos a ser estudado, mais pontos a ser descoberto, mais linhas a ser exploradas. Tem linhas que tá vindo no mercado assim maravilhosas, tem linhas assim que às vezes eu até me assusto com o preço. Falo, meu Deus, mas eu quero. De assim, se ela tem aquele preço, imagina o resultado do trabalho final, né? Então, a gente precisa estar explorando. Nem que a gente compre aquela mais cara para uso nosso. Eu tenho minhas clientes, eu faço para minhas clientes,
Mas esse gorrinho aqui que eu mostrei pra vocês, dessa lã artesanal que eu me apaixonei, na época eu paguei 60 e alguma coisa, quase 70 reais. Detalhe, é um novelo que só deu esse gorrinho infantil. Não sobrou nada de linha, quase que não dá. Se sobrou, sobrou um pedaço assim. Então, ela não rendeu muito. E o precinho, né, tipo, quase 70 reais um novelo. Mas quando eu vi, eu me apaixonei, eu senti a lã, eu preciso. Então, a lã, ela é maravilhosa, ela é gostosa. E aí eu fui pesquisar sobre a lã, estudar sobre a lã. Quanto mais eu via, sim, quanto mais eu estudava sobre ela, mais apaixonada eu ficava. As tingidas, porque elas tingem manualmente, eu vi como que é tingido, gente, é maravilhoso. Ela sai tão mesclada, ela sai tão linda, aquelas lãs. Ela é perfeita, né? Acho que a palavra certa é essa, ela é perfeita, de tão gostosa e linda que ela é. Porém, ela tem seu valor. Eu vi esses dias uma lã de seda, é uma caixinha. Ela custa mais de 100 reais. Não vi a gramagem, esqueci a gramagem, mas deve ser 100 gramas. Ela não é grande. E ela, cento e pouco, mas ela é de seda. Eu não senti, eu só vi. E ao ver aquela linha, eu consegui imaginar e sentir a textura dela. Eu já consigo imaginar aquela. Se eu fechar os olhos, eu consigo imaginar aquela linha escorregadia, mas não muito seca, ao mesmo tempo macia, sabe? Às vezes é até difícil da gente pronunciar o que a gente sente, ver assim, a gente querer pôr para fora através de palavras e não conseguir, de tão perfeito que é aquilo que a gente sente. E assim, eu não comprei essa linha de seda ainda, só vi e por enquanto estou só namorando, mas eu ainda vou comprar, nem que for fazer uma peça para mim, mas ainda vou comprar. Mas eu não estou desvalorizando as outras lãs também, tá? A gente tem muitas lãs de muito valor e de um custo baixo, que dá para fazer trabalhos impecáveis. Tudo se chama criatividade, né? Para que eu vou usar? Essa lã tá um pouco mais seca. Vamos fazer um gorro? Porque o gorro, ele tem mais contato com o cabelo, né? Pouco contato com a pele. Então ou um cachecol. Vamos fazer um cachecol, talvez até com fio duplo, com essa lã um pouco mais seca, que a gente consegue dar um pouco de maciez. Usando o fio duplo, eu uso uma agulha mais grossa, deixando o meu ponto mais larguinho, o meu ponto mais maleável. E assim eu consigo até dar um pouco de maciez nessa lã. E detalhe, o cachecol ele fica por cima da roupa, geralmente, eu só pego o pescoço. Então, não é uma peça que vai estar em contato direto, assim, com muita pele, né? É um acessório, que nem o gorro, é um acessório. Então, a gente tira e coloca o tempo todo. Então, não é igual a roupa que a gente coloca, vai e não tem como não tirar. Então, dá pra gente usar a criatividade. Gente, eu acho que tudo é criatividade, né? Essa lã aqui é um pouco mais cara. Então, vou fazer uma peça sabe, que eu vou usar mais, uma peça que vai me aconchegar mais, uma peça que vai me abraçar, de certa forma. Isso é maravilhoso, a gente se sentir abraçado por uma peça que foi feita à mão, se sentir abraçado por uma peça que foi 100% feita à mão. É a mesma coisa que nós, artesãs, estou produzindo uma peça e vou dá-la de presente. É a mesma coisa eu estar dando um abraço toda vez que a pessoa vestisse aquela peça. É o nosso carinho que está ali depositado, né? Então a gente precisa disso. E usar, claro, sempre a criatividade nas linhas e agulhas e peças e criar. Meninas e meninos, criem, não tenha medo. Eu errei. Então a gente desmancha e faz de novo. Errar e desmanchar é perca de tempo, Maíra? Não. Não é perca de tempo. Eu vou bater nessa tecla. Errar e desmanchar não é perca de tempo, é conhecimento. A gente precisa mudar esse tabu. Eu errei, eu desmanchei, então eu
tive o conhecimento que daquele jeito que eu fiz não dá certo. Então eu não vou repetir ele, eu vou começar a fazer de outro jeito, eu vou para outro caminho. Então eu tive esse conhecimento que realmente não dá certo. Não vou repetir. É conhecimento, gente, não é perda de tempo. Se for errar várias vezes, se for possível, erre. Erre e aprenda. E arrisque. Se arrisque, arrisque muito. Nossa, eu não vi esse ponto e eu inventei ele aqui, vamos ver se vai dar certo? Faça. Eu nunca fiz esse decote. Eu não sei como diminuir. Bom, mas eu vou quebrar minha cabeça. E se eu começar a diminuir assim, assim? Tenta! Se você não tentar, não tem como saber se não vai dar certo. Então a gente tem que tentar, tem que fazer essa parte de diminuição. O crochê, você cria tudo. Você cria triângulo, retângulo, quadrado, bola, esferas, desenho. Tudo a gente cria no crochê. Gente, o crochê ele vem a linha e agulha. O resto é com artesã. E ela tem essa liberdade. O crochê nos dá essa liberdade de criação. O crochê não nos dá limite, né? Ele nos permite. Enfim, né? Vamos focar aqui nas texturas. Falando de textura, então, é isso que eu queria mostrar para vocês. As diferenças entre texturas, as criações de textura no crochê e da onde a gente pode estar tirando essas texturas, da onde a gente pode estar tirando a ideia. Então, assim, em primeiro lugar eu coloco, sim, a natureza, porque a natureza, ela te proporciona inúmeras texturas, seja no animal, na planta, numa árvore, numa folha. A gente olha para o céu, a gente olha para uma grama, olha para um rio, olha para uma cachoeira, olha para uma montanha de pedras, olha para uma montanha de gelo. Gente, a natureza, ela nos dá muitas ideias de texturas, muitas. Depois da natureza, a gente pega os arquitetos, né? E eles também têm muitas ideias. Quando eu falo arquitetura, às vezes a gente vai para uma consulta de rotina, uma consulta no médico, por exemplo, tá? E a gente tá na sala de espera esperando. Gente, na sala de espera ali, você já consegue imaginar o crochê. Sempre tem um papel de parede diferente, ou uma textura feita diferente. A gente começa a querer ir lá, passar a mão, sentir, nossa, essa textura é assim. Já consigo imaginar como que eu vou fazer isso aqui. Eu acho que eu vou puxar o ponto dali, começo com um ponto baixo, depois, sabe? A gente já começa a querer inventar e criar, e se pudesse, ali no consultório mesmo, já tava com a linha, com a agulha. Quando não tá, né? Que geralmente a gente tá, mas assim, a gente tá sempre fazendo um trabalho. Mas já pega outra linha e já começa a querer criar a textura que a gente viu ali na parede, dentro do consultório, numa sala de espera. Então, isso é maravilhoso, né? Então, numa viagem, que a gente tá no carro, curtindo a estrada, curtindo a viagem, a gente já consegue ver e imaginar as texturas. Em shopping, né? Shopping tem muita vitrine, a gente consegue ver o que tá em alta e de quebra criar ali junto, né? Através de texturas e formatos também. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, comentem. Tem alguma dúvida? Manda pergunta, manda no direct ou pergunta aqui mesmo no vídeo, que a gente vai estar atendendo todas as dúvidas, tá bom? Beijo, abraço, fiquem com Deus.